3 meses depois do divórcio, minha ex-sogra ligou e disse: "Seu marido está na emergência. Traga R$ 35.000 agora." Eu ri e respondi: "Desculpa, quem?" Você consegue imaginar a cara de choque dela do outro lado da linha? Depois de tudo que essa família me fez passar, depois de todas as humilhações, depois de eu ter sido tratada como capacho durante anos, eles ainda achavam que podiam me usar como banco ambulante. Mas sabe o que é mais engraçado? Eles não faziam ideia de quem eu realmente era. Não sabiam o que eu tinha guardado na manga. E quando descobriram, foi tarde demais. Antes de continuar, quero te convidar a compartilhar de onde você está me ouvindo agora. Se inscreve aqui no canal para ouvir mais histórias reais como essa, porque o que aconteceu depois você não vai acreditar. Fica comigo até o final, que você vai ver como essa história terminou de um jeito que ninguém esperava. Meu nome é Helena, tenho 63 anos, e durante 28 anos eu fui casada com o Maurício. 28 anos da minha vida dedicados a um homem que eu achava que era meu companheiro, meu parceiro, meu porto seguro. A gente se conheceu quando eu tinha 35 anos. Eu trabalhava como enfermeira no Hospital São Lucas, aqui em São Paulo. Fazia plantões duplos, triplos às vezes, porque meu sonho era comprar minha casa própria. Vinha de família humilde, de Mogi das Cruzes, filha de dona de casa e motorista de ônibus. Tudo que eu conquistei na vida foi com o suor do meu rosto. O Maurício era vendedor de uma loja de materiais de construção quando nos conhecemos. Homem bonito, cabelo bem penteado, sempre cheiroso, sabia conversar. Me conquistou com aquele jeito galanteador, me levava para jantar na churrascaria do bairro, me dava flores. Eu estava encantada. Casei achando que tinha encontrado meu príncipe encantado. Que inocente eu fui. Logo depois do casamento, conheci melhor a família dele. A dona Irene, minha ex-sogra, era uma mulher que sempre se achou superior aos outros. Morava num apartamento velho na Muca, mas se comportava como se fosse da alta sociedade. Nas primeiras semanas, já começou com as indiretas. Olhava minha roupa de cima a baixo e suspirava. Quando eu fazia um prato para o almoço de domingo, ela revirava os olhos e dizia que a comida dela era muito melhor. Mas eu engolia tudo, sabe? Achava que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo sensível demais. O Maurício tinha 2 irmãos. O Ricardo, o mais velho, que nunca trabalhou direito na vida e sempre estava pedindo dinheiro emprestado, e a Silvana, a caçula mimada que aos 40 anos ainda morava com a mãe e vivia de fazer bico como manicure. Essa família inteira tinha um talento especial para gastar dinheiro que não tinha e criar problemas do nada. Nos primeiros anos de casamento, eu continuei trabalhando firme no hospital. Fazia plantão noturno, plantão de fim de semana, pegava todas as horas extras que apareciam. O Maurício trabalhava também, mas o dinheiro dele parecia evaporar. Sempre tinha uma despesa inesperada, sempre tinha que ajudar a mãe com alguma conta, sempre tinha que emprestar para o irmão que prometia devolver e nunca devolvia. Eu fui aquela esposa dedicada que a sociedade espera que a gente seja. Acordava às 5 da manhã para deixar a comida pronta antes de ir trabalhar. Lavava, passava, limpava a casa inteira nos meus dias de folga. Cuidava da sogra quando ela ficava doente, levava no médico, comprava os remédios dela com o meu dinheiro. Quando o Ricardo perdeu o emprego pela 5ª vez, adivinha quem pagou o aluguel dele por 3 meses? Isso mesmo, eu. Passaram-se os anos e eu continuava firme. Meu salário era bom, eu tinha economizado bastante e com 42 anos consegui realizar meu sonho. Comprei uma casa linda em Itaquera, 3 quartos, quintal, garagem. Coloquei tudo no meu nome porque eu tinha comprovação de renda, eu tinha estabilidade no emprego, eu tinha crédito. O Maurício ficou todo feliz. Fez aquele discurso bonito de como éramos uma equipe, de como aquela casa era nossa conquista. Mas a verdade é que quem pagava as contas da casa era eu. Quem reformou a casa era eu. Quem comprou os móveis, os eletrodomésticos, quem colocou piso novo, quem pintou, quem fez tudo ficar bonito? Eu. Sempre eu. O Maurício ganhava o dele e gastava com as coisas dele, com a família dele, com cerveja com os amigos no bar, com aposta em jogo de futebol. Quando fiz 50 anos,
Comecei a perceber que alguma coisa estava errada. O Maurício chegava cada vez mais tarde em casa, sempre com desculpas esfarrapadas, que tinha ficado resolvendo o problema no trabalho, que tinha ajudado um amigo, que o trânsito estava impossível. O celular dele vivia tocando e ele saía para atender no quintal falando baixo. Quando eu perguntava quem era, ele ficava irritado. Dizia que eu era paranoica, que estava inventando coisa. Comecei a desconfiar de verdade quando encontrei um recibo de um motel na gaveta da cômoda dele. Confrontei ele naquele mesmo dia. Sabe o que ele fez? Virou o jogo. Me acusou de ser desconfiada, de não confiar nele, de estar louca. Disse que o recibo era de um amigo que tinha pedido para ele guardar. Eu queria acreditar, sabe? Depois de tantos anos juntos, eu queria acreditar que meu marido não seria capaz de me trair. Mas as evidências foram se acumulando. Perfume diferente na camisa. Mensagens estranhas no celular que ele apagava rapidamente. Gastos no cartão de crédito em restaurantes caros que nunca me levou. E a dona Irene, minha querida ex-sogra, sempre defendendo o filho, sempre dizendo que eu era neurótica, que estava na menopausa e por isso ficava com essas ideias malucas na cabeça. Foi quando fiz 57 anos que peguei ele na mentira de vez. Ele disse que ia viajar a trabalho para o Rio de Janeiro por 3 dias. Acontece que uma colega minha do hospital viu ele num shopping em Guarulhos, com uma mulher bem mais nova de mãos dadas, toda agarrada com ele. Ela até tirou foto e me mandou. Quando mostrei a foto para ele, sabe o que ele disse? Que era a prima dele que estava visitando São Paulo. Prima que ele nunca tinha mencionado em quase 30 anos de casamento. Eu estava cansada. Cansada de ser feita de idiota. Cansada de trabalhar feito uma condenada enquanto ele curtia a vida às minhas custas. Cansada de sustentar a família inteira dele enquanto era tratada como nada. Mas eu ainda não sabia até onde ia a podridão daquela situação. Um dia, voltando mais cedo do hospital porque tinha conseguido trocar meu plantão, encontrei o Maurício na nossa sala com um monte de papéis espalhados na mesa. Ele levantou rapidamente e tentou esconder, mas eu fui mais rápida. Sabe o que eram aqueles papéis? Documentos da casa. Ele estava tentando descobrir um jeito de colocar o nome dele na escritura da minha casa. A casa que eu comprei, que eu paguei, que eu reformei com o suor do meu trabalho. Quando questionei, ele nem tentou negar. Olhou para mim com aquela cara de deboche e disse: Helena, a gente é casado. Essa casa é minha por direito também. E quando você morrer, vai ficar para quem? Melhor já deixar tudo organizado. Você está ouvindo isso? Ele estava literalmente planejando como ficar com minha casa. Talvez até esperando eu morrer para isso. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. Nos 28 anos que eu tinha dedicado àquele casamento. Nos sacrifícios que fiz. Nas vezes que deixei de comprar algo para mim para pagar as contas. Nas festas de família que organizei sozinha, enquanto a dona Irene só sabia criticar. Nos aniversários que o Maurício esquecia. Nos presentes que nunca recebi. No amor que eu dei e nunca foi retribuído. Foi aí que tomei a decisão. Ia me divorciar. Mas não ia fazer alarde, não ia fazer escândalo. Ia fazer tudo direitinho, com advogado, com documentação, protegendo o que era meu. Porque eu tinha aprendido uma coisa na vida. Homem assim não muda, família assim não melhora. E se eu não me valorizasse, ninguém ia fazer isso por mim. Procurei uma advogada especializada em direito de família, a doutora Patrícia, que me explicou todos os meus direitos. Como a casa estava apenas no meu nome e tinha sido comprada com o meu dinheiro, com meus comprovantes de pagamento guardados todos esses anos, ela continuaria sendo só minha. O Maurício não teria direito a nada porque não tinha investido nada. Entrei com o pedido de divórcio numa terça-feira chuvosa de março. Quando o oficial de justiça entregou os papéis para o Maurício, ele ficou em choque. Ligou para mim gritando, dizendo que eu estava louca, que não ia conseguir viver sem ele, que eu ia me arrepender. Desliguei o telefone na cara dele. A dona Irene ligou logo em seguida, me chamando de ingrata, dizendo que eu era uma bruxa que estava destruindo a família dela. A Silvana mandou mensagem dizendo que eu sempre fui uma egoísta. O Ricardo nem se manifestou, provavelmente estava bêbado em algum bar.
mas eu estava firme na minha decisão. Não voltei atrás nem um centímetro. O processo de divórcio demorou 4 meses para ser concluído. 4 meses de ligações insistentes, de tentativas de manipulação, de promessas vazias de mudança. O Maurício até apareceu na porta do hospital onde eu trabalhava, com flores, pedindo mais uma chance. Eu simplesmente ignorei e entrei. Finalmente, num dia abençoado de julho, o divórcio foi homologado. Eu estava livre, livre daquele homem, livre daquela família parasita, livre para viver minha vida do jeito que eu quisesse. Mudei as fechaduras da casa naquele mesmo dia. Bloqueei o número de todos eles no meu celular. Fiz uma limpa completa. Doei todas as roupas que ele tinha deixado, todos os objetos pessoais, tudo que me lembrava daquele capítulo da minha vida. Os primeiros meses depois do divórcio foram de cura. Comecei a fazer terapia, coisa que nunca tinha feito antes. Comecei a cuidar mais de mim, a comprar roupas bonitas, a ir ao salão arrumar o cabelo, a me olhar no espelho e gostar do que via. Viajei para Campos do Jordão com minhas amigas do hospital. Passei o que sempre quis fazer e o Maurício nunca quis me acompanhar. Reformei a casa do jeito que eu sempre quis, com as cores que eu gostava. Foi exatamente 3 meses depois que o divórcio saiu que meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas atendi. Do outro lado da linha, a voz inconfundível da dona Irene, nervosa, falando alto. Helena, o Maurício está na emergência. Ele sofreu um acidente. Preciso de 35 mil reais agora para pagar o hospital particular. Você tem que trazer o dinheiro. Eu simplesmente comecei a rir. Uma risada que vinha lá de dentro, uma risada de libertação. Respondi com a voz mais calma do mundo. Desculpa, quem? Maurício? Não conheço nenhum Maurício. Ela ficou desesperada do outro lado. Como assim não conhece? Seu marido, seu ex-marido. Ele está precisando de cirurgia urgente. O hospital está pedindo o dinheiro adiantado. Você tem que ajudar. Eu podia ouvir o desespero na voz dela, aquela mesma mulher que tinha me tratado como lixo durante quase 30 anos. Respondi, Dona Irene, presta atenção porque vou falar uma vez só. O Maurício não é mais meu marido, não é mais meu problema, não é mais minha responsabilidade. Ele tem 2 irmãos, tem a senhora, tem a amante que estava tão ocupado em sustentar quando era casado comigo. Procura ela para pagar o hospital. Ela começou a gritar. Você é uma sem coração, uma ingrata, depois de tudo que meu filho fez por você, depois que ele te deu um lar, uma família. Essa parte eu tive que interromper. Um lar? Dona Irene, o lar era meu, a casa é minha. Comprada com meu dinheiro, reformada com meu dinheiro, mantida com meu dinheiro, enquanto seu filho gastava tudo o que ganhava e ainda pegava o que era meu. Família? Que família? Aquela que só aparecia quando precisava de dinheiro emprestado? Ela tentou mudar de tática, começou a chorar, a fazer aquela choradeira falsa. Mas, Helena, você tem um coração bom, você sempre foi tão generosa. Você não vai deixar ele morrer, né? Pelo amor de Deus, são só 35 mil reais, você tem esse dinheiro. E era verdade, eu tinha. Eu tinha esse dinheiro e muito mais. Mas ela não sabia de nada. Falei, Dona Irene, desejo melhoras para o Maurício, mas procura o SUS que é excelente. Aliás, eu trabalho no SUS há mais de 30 anos e sei que ele vai ser muito bem atendido. Agora, se me dá licença, tenho coisas mais importantes para fazer. E desliguei. Nos dias seguintes, recebi várias ligações. Da Silvana, me chamando de interesseira. Do Ricardo, me fazendo ameaças veladas. De números desconhecidos que eu desconfio que eram da tal amante do Maurício. Bloqueei todos. Não perdi meu sono, não perdi minha paz, não perdi nada. Porque pela primeira vez em décadas, eu estava colocando a mim mesma em primeiro lugar. Mas a história não termina aí. Cerca de 2 semanas depois daquela ligação, a dona Irene conseguiu meu endereço de trabalho e apareceu no hospital. Eu estava saindo do meu plantão, cansada, querendo chegar em casa e tomar um banho quente, quando a vi parada na porta. Pensei em fingir que não tinha visto, mas ela veio direto na minha direção. Ela estava com uma cara de poucos amigos, mas tentando disfarçar. Helena, precisamos conversar.
Respondi que não tínhamos nada para conversar, mas ela insistiu. Acabei aceitando tomar um café na lanchonete do hospital só para ver até onde ia a cara de pau daquela mulher. Sentamos numa mesa no canto e ela começou. Olha, Helena, eu sei que as coisas não terminaram bem entre você e o Maurício, mas ele está realmente mal. Quebrou a perna em 3 lugares, vai precisar colocar pinos, fazer fisioterapia. O SUS está com fila de espera de meses para a cirurgia. Ele está com dor, não consegue trabalhar. A gente não tem esse dinheiro todo. Olhei nos olhos dela e perguntei: e eu tenho o que a ver com isso? Ela continuou: você sempre foi uma mulher de bom coração, Helena. Eu sei que eu não fui a melhor sogra do mundo. Talvez tenha sido até um pouco dura com você às vezes, mas no fundo, a gente era uma família. Eu quase cuspi o café. Dura comigo? Dona Irene, a senhora me humilhou durante 28 anos. Criticou minha comida, minha roupa, meu trabalho, minha família. Nunca teve uma palavra boa para mim. E família? Família não usa. Família não se aproveita. Família não trata as pessoas como capacho. Ela mudou de estratégia novamente. Tá bom, eu reconheço que errei. Mas o Maurício também errou. E você já se vingou dele, já se divorciou, já ficou com tudo. Será que não pode ajudar só dessa vez? Ele é pai das suas. Ah, não, espera. Vocês não tiveram filhos mesmo. Essa parte foi como uma facada. Durante anos, o Maurício disse que não queria filhos, que a gente precisava estabilizar financeiramente primeiro, que não era o momento certo. Eu sempre quis ser mãe, mas acreditei nele. Só para descobrir, anos depois, através de uma prima dele, que soltou sem querer, que ele tinha feito vasectomia antes mesmo de casar comigo, e nunca me contou. Roubou de mim a chance de ser mãe. Levantei da mesa e disse: Dona Irene, essa conversa acabou. Não vou dar 1 centavo para o Maurício. Ele que venda alguma coisa, que peça emprestado para os amigos do bar, que peça para a namorada, mas comigo não conta mais. Ela ainda tentou me segurar pelo braço, mas me soltei e fui embora. Passaram-se mais algumas semanas e as coisas pareciam ter se acalmado. Até que uma tarde, estava eu em casa, organizando uns papéis quando bateram na porta. Era a Silvana, a cunhada. Fiquei surpresa porque ela nunca tinha vindo na minha casa. Sempre achou que morava longe demais, que Itaquera era muito periferia para ela. Abri a porta, mas não deixei ela entrar. Ela estava com aquela cara de falsa simpatia. Oi, Helena? Nossa, quanto tempo! Você está com uma cara ótima. Emagreceu. Eu só olhei para ela esperando que fosse direto ao ponto. E ela foi. Então, vim aqui porque a situação lá em casa está complicada. Mamãe está gastando todas as economias dela com o tratamento do Maurício. O Ricardo está desempregado de novo. Eu não estou conseguindo muitos clientes. E eu lembrei que você sempre foi tão boa para a gente. Sempre ajudou quando precisamos. Interrompi ela. Silvana, vai direto ao ponto. Quanto você quer? Ela ficou sem graça, mas continuou. Não é assim, Helena. É que a gente pensou que você poderia emprestar uns 10 mil reais, só para a gente passar esse momento difícil. Você sabe que a gente sempre foi unida, sempre foi uma família. Olha, eu tinha 2 opções, ou fechar a porta na cara dela, ou falar algumas verdades. Escolhi a segunda. Silvana, deixa eu te contar uma coisa. Durante os anos que fui casada com seu irmão, eu dei dinheiro para vocês incontáveis vezes. Paguei aluguel do Ricardo, comprei material de manicure para você, paguei conta de luz da sua mãe, dei dinheiro para remédio, para comida, para tudo. Sabe quantas vezes alguém dessa família me devolveu algum real? 0. Sabe quantas vezes alguém dessa família me deu um presente de aniversário? 0. Sabe quantas vezes alguém dessa família reconheceu o que eu fazia? 0. Ela tentou me interromper, mas eu continuei. Agora vem você aqui, na minha casa, pedir dinheiro emprestado? Você que vivia falando pelas costas que eu era certinha demais, que era chata, que seu irmão merecia coisa melhor. Você que riu quando descobriu que ele estava me traindo? Você acha que eu sou idiota? O rosto dela ficou vermelho. Você mudou, Helena. Ficou amarga, egoísta. Antigamente você não era assim. Respondi.
Você está certa, Silvana. Eu mudei. Antigamente eu era trouxa. Deixava vocês me usarem como banco. Agora eu aprendi a me valorizar. E sabe o que mais eu aprendi? Que essa família nunca se importou comigo. Só se importavam com o que eu podia dar para vocês. Ela saiu batendo o pé, gritando que eu ia me arrepender, que karma existe, que eu ia ficar velha e sozinha. Fechei a porta e fui tomar um chá. Pela primeira vez na vida, eu tinha colocado limites e me sentindo incrível por isso. Mas o universo ainda tinha surpresas para mim. Alguns dias depois, recebi uma ligação do próprio Maurício. Sim, ele mesmo. A voz estava fraca, claramente ligando do hospital. Helena, sou eu. Por favor, não desliga. Eu preciso falar com você. Fiquei em silêncio, esperando. Ele continuou. Eu sei que eu errei com você. Eu sei que fui um péssimo marido. Mas eu estou precisando muito de ajuda agora. Estou com dor. Não consigo trabalhar. Minha mãe está se matando para pagar minhas contas. Perguntei. E a namorada? Aquela que você estava sustentando quando era casado comigo? Cadê ela agora? Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois... Ela me deixou quando descobriu que eu não tinha mais dinheiro. Descobriu que a casa era sua e que eu fiquei sem nada no divórcio. Foi embora. Eu quase senti pena. Quase. Mas aí lembrei de todas as vezes que cheguei em casa destruída de cansaço depois de um plantão duplo e ele estava no sofá vendo televisão sem ter nem lavado a louça do almoço. Lembrei de todas as vezes que paguei conta que era dele. Lembrei de todas as mentiras, todas as traições, todo o desrespeito. Falei, Maurício, sabe o que é engraçado? Durante quase 30 anos eu implorei por atenção, por carinho, por consideração. Implorei para você me tratar com respeito, para você ser um verdadeiro companheiro. E você ignorou tudo isso. Agora você está me ligando porque precisa de dinheiro. Não porque sente minha falta, não porque percebeu meu valor, mas porque está precisando do que eu sempre fui para você, um banco. Ele tentou falar, mas eu continuei. Você desperdiçou os melhores anos da minha vida. Desperdiçou minha juventude, minha dedicação, meu amor. E tudo isso para quê? Para me trair, para me usar, para me desrespeitar. Agora aguenta as consequências das suas escolhas. Boa sorte com sua vida, Maurício. E não me liga mais. Bloqueei o número dele também. E sabe o que eu senti? Alívio. Um alívio tão grande que parecia que tinha tirado um peso de toneladas das minhas costas. Eu estava realmente livre. Livre de todas aquelas pessoas tóxicas que tinham sugado minha energia durante décadas. Mas a vida, minha gente, a vida guarda surpresas. E nem sempre essas surpresas vêm de onde a gente espera. Um mês depois de toda essa novela com a família do Maurício, recebi uma ligação do meu primo Ademir, lá de Mogi das Cruzes. A gente não era muito próximo, mas mantínhamos contato, nos víamos em casamentos e enterros da família. Ele me ligou dizendo que precisava falar comigo urgentemente sobre uma questão de família. Fiquei preocupada, achando que alguém tinha falecido. Marcamos de nos encontrar num shopping em Guarulhos, meio termo entre a casa dele e a minha. Quando cheguei lá, ele estava com uma pasta cheia de documentos. Sentamos numa cafeteria e ele começou a me explicar. Helena, você lembra do tio Valdomiro? Claro que eu lembrava. Ele era irmão do meu pai. Tinha ido morar no Paraná quando eu era criança, tinha feito fortuna com plantações de soja. Era um homem discreto, nunca se casou, nunca teve filhos. Visitava a família de vez em quando, mas era meio recluso. O Ademir continuou. Então, o tio Valdomiro faleceu há 3 meses e deixou testamento. Eu ainda não estava entendendo onde ele queria chegar, até que ele abriu a pasta e tirou um documento. Ele deixou herança para vários membros da família, e você, Helena, é uma das principais herdeiras. Fiquei sem palavras. O tio Valdomiro tinha deixado herança para mim? Eu mal conversava com ele. Ademir explicou. Ele sempre admirou você, sabia? Sempre dizia que você era a única da família que tinha prestado, que tinha estudado, que trabalhava honestamente, que não vivia pedindo dinheiro para os outros. Ele deixou um valor considerável para você. Quando ele me mostrou o valor, quase caí da cadeira. Eram R$ 350 mil.
R$ 350 mil. Eu não acreditava. Comecei a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo no shopping. Não era só pelo dinheiro, era porque alguém, mesmo que fosse um tio distante, tinha reconhecido meu valor, meu trabalho, meu caráter. Ademir me abraçou e disse: "Você merece, prima. Você sempre foi guerreira." E o tio Valdomiro fez questão de escrever no testamento que você deveria usar esse dinheiro para ser feliz, para realizar seus sonhos, para viver a vida que sempre quis. Nos meses seguintes, tive que resolver toda a questão burocrática da herança. Assinar papéis, ir ao cartório, resolver questões de imposto, mas finalmente o dinheiro caiu na minha conta. R$ 350 mil que eram só meus. E o melhor de tudo? Ninguém da família do Maurício sabia de nada disso. Com esse dinheiro, tomei várias decisões. Primeiro, paguei todas as minhas dívidas, que eram poucas, mas queria ficar com o nome completamente limpo. Segundo, investi metade do dinheiro em aplicações seguras para garantir minha aposentadoria tranquila. Terceiro, usei uma parte para fazer todas as reformas que queria na casa. Coloquei aquele piso porcelanato lindo que sempre quis, reformei a cozinha completa, comprei móveis novos, contratei um paisagista para fazer um jardim no quintal. E sabe o que mais eu fiz? Realizei um sonho antigo. Sempre quis conhecer o Nordeste, as praias lindas de lá. Planejei uma viagem de 1 mês, visitando Bahia, Pernambuco, Alagoas. Hospedei em pousadas à beira-mar, comi as comidas típicas, conheci lugares incríveis. Fui sozinha e foi libertador. Aprendi a gostar da minha própria companhia, coisa que nunca tinha feito em 63 anos de vida. Enquanto isso, através de conhecidos em comum, fui sabendo das novidades da família do Maurício. Ele tinha conseguido fazer a cirurgia pelo SUS, mas ficou mancando porque não fez a fisioterapia adequada. Perdeu o emprego porque não conseguia mais fazer o trabalho de vendedor que exigia ficar muito tempo em pé. A dona Irene teve que vender o apartamento dela na Muca porque gastou todas as economias com ele e estava cheia de dívidas. Foi morar com a Silvana num apartamento minúsculo alugado. O Ricardo continuava na mesma, bebendo e arranjando confusão. E o Maurício, coitado, estava morando de favor na casa de um amigo, fazendo bico quando conseguia. A namorada tinha realmente sumido quando descobriu que ele estava liso. Não vou mentir para vocês. Senti uma satisfação enorme ao saber disso. Não era felicidade com a desgraça alheia, era apenas a sensação de justiça sendo feita. Um dia, cerca de 7 meses depois daquela primeira ligação da dona Irene, estava eu fazendo compras no mercado perto de casa quando esbarrei com o Maurício. Ele estava com aquela cara de quem não dorme bem há tempos, roupa amarrotada, barba por fazer. Quando me viu, ficou parado, sem saber o que fazer. Eu estava linda naquele dia, tinha acabado de sair do salão, estava com roupa nova que tinha comprado na viagem, unhas feitas, me sentindo poderosa. Ele tentou puxar conversa. "Oi, Helena, você está? Você está bem?" Não era nem uma pergunta, era uma constatação de que eu estava visivelmente melhor do que ele. Respondi educadamente. "Estou ótima, Maurício. E você?" Ele baixou a cabeça. "Eu estou. As coisas estão difíceis, sabe como é." Eu só balancei a cabeça. Ele continuou. "Você está diferente, mais bonita, parece mais nova até." Respondi. "É incrível como a gente rejuvenesce quando se livra de peso morto." Ele entendeu a indireta e ficou sem graça. Tentou mais uma vez. "Helena, será que a gente não podia conversar? Tomar um café, colocar a conversa em dia?" Olhei bem nos olhos dele e disse: "Maurício, a gente não tem nada para conversar. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Cada um segue sua vida agora. Tenha um bom dia." Virei as costas e fui embora, deixando ele parado no meio do corredor do mercado. E sabe o que eu senti? Absolutamente nada. Nem raiva, nem tristeza, nem satisfação. Nada. Ele tinha se tornado completamente irrelevante na minha vida. E essa foi a maior vitória de todas. Voltei para casa naquele dia pensando em como a vida tinha dado voltas.
Como eu tinha passado de uma mulher subjugada, usada, desrespeitada, para uma mulher independente, financeiramente estável, vivendo a vida nos meus próprios termos. Tinha minha casa, tinha meu trabalho que eu amava, tinha minha saúde, tinha dinheiro no banco, tinha paz. Comecei a frequentar um grupo de mulheres da minha idade na igreja do bairro. Não era muito religiosa, mas gostava da companhia, das conversas, das atividades que organizavam. Foi lá que conheci a Vera, que também era divorciada e tinha passado por situação parecida com a minha. Nos tornamos grandes amigas. A Vera me apresentou ao clube de dança de salão que ela frequentava. Nunca tinha dançado na vida. O Maurício sempre disse que era coisa de velho. Mas descobri que eu adorava. Comecei a ter aulas de forró, de samba, até de tango. Fiz amigos novos, pessoas da minha idade que estavam redescobrindo a vida também. Foi numa dessas aulas que conheci o Geraldo, um senhor viúvo de 68 anos, aposentado, que tinha perdido a esposa há 5 anos e estava tentando se reerguer. Começamos a conversar durante os intervalos das aulas, descobrimos que tínhamos muito em comum. Ele também tinha sido casado por muitos anos, também tinha se dedicado completamente à família, também tinha perdido os melhores anos da vida com alguém que não valorizava. Não vou dizer que me apaixonei perdidamente, não foi nada disso. Mas desenvolvemos uma amizade bonita, sincera. Começamos a sair para jantar depois das aulas, a ir ao cinema, a passear no parque. Era uma companhia boa, leve, sem cobranças, sem drama. Exatamente o que eu precisava naquele momento da minha vida. 1 ano depois do meu divórcio, fiz uma festa de comemoração. Não foi uma festa de divórcio propriamente dita, mas um churrasco em casa para comemorar meu aniversário de 64 anos. Convidei minhas amigas do hospital, o pessoal do grupo de dança, meus primos de Mogi, o Geraldo. Comprei carne boa, decorei o quintal todo, coloquei música. Foi uma festa linda, cheia de gente que realmente se importava comigo, que celebrava minhas conquistas, que torcia pela minha felicidade. Olhava em volta e pensava: essa é minha verdadeira família. Não é sobre sangue, é sobre quem está do seu lado quando você precisa, quem celebra suas vitórias, quem te respeita. Durante a festa, fiz um brinde. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje. Esse último ano foi de transformação completa na minha vida. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se valorizar, nunca é tarde para buscar a felicidade. Aprendi que às vezes a gente precisa se livrar do que nos puxa para baixo para poder voar. E hoje, aos 64 anos, eu posso dizer que estou voando. Todos aplaudiram e brindaram comigo. A Vera me abraçou chorando, dizendo que eu era a inspiração dela. O Geraldo apertou minha mão com carinho. Minhas amigas do hospital cantaram parabéns desafinado, mas com muito amor. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Algumas semanas depois dessa festa, aconteceu algo que me surpreendeu completamente. Recebi uma carta pelo correio. O remetente era a Dona Irene. Fiquei curiosa e abri. Era uma carta manuscrita com aquela letra tremida de idoso. Nela, a Dona Irene pedia desculpas. Dizia que tinha refletido muito sobre tudo o que tinha acontecido, que reconhecia que tinha tratado mal a mim durante todos aqueles anos, que tinha criado os filhos de forma errada, mimando demais, não ensinando valores importantes. Dizia que estava arrependida de ter me tratado com desrespeito, de ter apoiado o Maurício nas traições, de ter virado as costas quando eu precisei. Dizia que não esperava meu perdão, mas queria que eu soubesse que reconhecia os erros dela. Terminava dizendo que eu sempre fui uma mulher de valor e que ela tinha sido cega para não ver isso. Fiquei segurando aquela carta por um bom tempo, sem saber o que sentir. Parte de mim queria amassá-la e jogar no lixo. Outra parte sentia uma certa tristeza pela velha senhora que finalmente tinha acordado para a realidade, mas tarde demais. Decidi não responder à carta. Não por maldade, mas porque simplesmente não sentia necessidade. Aquele capítulo estava fechado para mim. Mas guardei a carta. Guardei porque era um reconhecimento, uma validação de que eu não estava louca, de que realmente tinha sido maltratada, de que tinha razão em me afastar. Era um documento da minha vitória, da minha força,
da minha capacidade de sobreviver e prosperar. Os meses foram passando e minha vida foi se encaixando num ritmo gostoso. Trabalhava, cuidava da casa, saía com amigas, dançava, viajava quando dava vontade, tinha autonomia, tinha liberdade, tinha paz. Coisas que parecem simples, mas que são revolucionárias quando você passou décadas sem ter. Decidi me aposentar. Tinha idade, tinha tempo de contribuição, tinha me dedicado mais de 30 anos ao SUS. No meu último dia de trabalho, fizeram uma festa surpresa para mim. Meus colegas deram presentes, fizeram discursos emocionantes sobre como eu tinha sido uma profissional dedicada, como tinha ajudado tanta gente, como ia fazer falta. Chorei muito naquele dia. Não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter tido uma carreira que fez diferença na vida das pessoas, por ter tido colegas maravilhosos, por ter construído algo de valor. E agora estava entrando numa nova fase, a aposentadoria. Com a aposentadoria e o dinheiro da herança bem investido, tinha uma renda boa. Não era rica, mas estava confortável. Podia pagar minhas contas, podia me dar alguns luxos, podia ajudar quem eu quisesse ajudar sem me prejudicar. E o mais importante, estava fazendo tudo isso sozinha, com o meu próprio dinheiro, sem depender de ninguém. Um dia, já aposentada, estava eu na padaria comprando pão quando encontrei a Silvana. Ela estava com uma cara cansada, roupa simples, muito diferente daquela mulher metida que eu conhecia. Quando me viu, ficou sem graça, mas veio falar comigo. Oi, Helena, tudo bem? Respondi que estava tudo ótimo. Ela ficou enrolando, fazendo perguntas sobre minha vida, elogiando minha aparência, até que soltou. Helena, eu queria te pedir desculpas, por tudo, pela forma como te tratei, pelas coisas que falei, por não ter te defendido quando deveria. Eu estava errada. Olhei para ela e vi sinceridade nos olhos. Respondi. Silvana, eu aceito suas desculpas. Mas isso não significa que a gente vai voltar a ter contato ou qualquer tipo de relacionamento. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Eu te desejo tudo de bom, de verdade. Mas cada uma segue seu caminho agora. Ela balançou a cabeça entendendo e se despediu. Foi libertador poder perdoar sem necessariamente permitir que as pessoas voltassem para a minha vida. Aprendi que perdão não é sobre deixar as pessoas te machucarem de novo. É sobre liberar você mesma do peso do rancor. Eu tinha perdoado, mas tinha aprendido a lição. Nunca mais ia permitir ser tratada daquele jeito. Hoje, aos 65 anos, vivo a melhor fase da minha vida. Acordo quando quero, faço o que quero, vou onde quero. Minha casa está linda, do jeito que sempre sonhei. Meu jardim está florido com rosas que eu mesma plantei. Tenho uma cachorrinha vira-lata que adotei, a Mel, que é minha companheira fiel. O Geraldo e eu continuamos nos vendo. Não moramos juntos, não estamos noivos nem nada oficial, mas temos uma relação gostosa de companheirismo. Jantamos juntos algumas vezes por semana, viajamos juntos quando dá vontade, mas cada um tem sua casa, sua vida, sua independência. É perfeito assim. Continuo no grupo de dança, fiz um curso de pintura em tela que sempre quis fazer. Comecei a fazer aula de inglês porque quero viajar para o exterior. Tenho planos, tenho sonhos, tenho vontade de viver. Coisa que tinha perdido completamente nos últimos anos do meu casamento. Quando olho para trás, vejo claramente que o divórcio foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi doloroso, foi assustador, mas foi necessário. Foi a porta que se fechou para que janelas se abrissem. Foi o fim de um ciclo tóxico para que um ciclo saudável pudesse começar. Às vezes ainda recebo notícias sobre o Maurício. Soube que ele está trabalhando como segurança noturno num estacionamento, ganhando um salário mínimo, que está morando num quartinho de pensão, que a saúde dele não anda boa. Não sinto nem felicidade nem tristeza com essas notícias. Sinto apenas indiferença. Ele é um estranho para mim agora. A dona Irene continua morando com a Silvana. Soube que está com problemas de saúde também, consequência do estresse e da idade. O Ricardo, pelo que sei, continua na mesma vida de sempre, cada um colhendo o que plantou. E eu?
Eu estou colhendo também, mas estou colhendo flores, não espinhos. Estou colhendo alegria, não amargura. Estou colhendo paz, não conflito. Porque aprendi, mesmo que tarde, que a gente ensina às pessoas como nos tratar. E quando a gente se respeita, quando a gente se valoriza, quando a gente estabelece limites, as pessoas ou aprendem a nos tratar bem, ou simplesmente saem da nossa vida. E os dois resultados são bons. Minha mensagem para quem está me ouvindo, especialmente para as mulheres que estão em relacionamentos tóxicos, em famílias que não valorizam, em situações que sugam sua energia. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se valorizar. Nunca é tarde para buscar a felicidade que você merece. Eu tinha 63 anos quando me divorciei. 63. Muita gente nessa idade acha que a vida acabou, que tem que se conformar, que não dá mais para mudar. Mas eu estou aqui para dizer que é mentira. A vida pode começar em qualquer idade. Basta você ter coragem de dar o primeiro passo. Não vai ser fácil. Vai ter medo, vai ter insegurança, vai ter gente dizendo que você está louca. Mas você tem que olhar para dentro de você e se perguntar: eu mereço ser feliz? Eu mereço ser respeitada? Eu mereço viver a vida que eu quero? E quando a resposta for sim, você age. Você toma as decisões difíceis. Você enfrenta as consequências. Você constrói sua nova vida. Hoje eu olho no espelho e gosto da mulher que vejo. Uma mulher forte, independente, que sobreviveu a tempestades e saiu mais forte. Uma mulher que não precisa de validação de ninguém porque ela mesma se valida. Uma mulher que aprendeu que o amor próprio é o amor mais importante de todos. E sabe o que é mais engraçado? Quando o Maurício e a família dele achavam que estavam me usando, que estavam se aproveitando de mim, que eu era boba demais para perceber, eu estava, na verdade, construindo minha própria fortaleza. Cada real que eu ganhava e guardava, cada conta que eu pagava no meu nome, cada conquista que eu fazia, estava me preparando para o dia em que eu finalmente acordasse. E quando acordei, acordei forte. Acordei dona da minha casa, da minha vida, do meu destino. Acordei com recursos que eles nem imaginavam que eu tinha. Acordei pronta para viver minha vida nos meus termos. E eles? Eles acordaram tarde demais, percebendo que tinham perdido a única pessoa que realmente se importava com eles. Porque é isso que eles perderam, no final das contas. Não perderam meu dinheiro, não perderam minha casa, não perderam minhas coisas. Eles perderam meu amor, minha dedicação, minha lealdade. Perderam uma pessoa que teria feito qualquer coisa por eles se tivessem apenas me tratado com respeito. Mas escolheram o caminho do desrespeito, da manipulação, do aproveitamento. E agora estão colhendo o que plantaram. E você que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Se estivesse recebendo aquela ligação pedindo 35 mil reais para um ex que te traiu, te usou, te desrespeitou durante anos, você ajudaria? Comente aí embaixo, quero saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou com algo que eu falei, compartilha com outras pessoas. Porque a gente nunca sabe quem está precisando ouvir que é possível recomeçar, que é possível ser feliz, que é possível se libertar de relacionamentos tóxicos. Minha vida hoje é um testemunho de que a felicidade não depende de ter alguém do seu lado. Depende de ter a pessoa certa do seu lado, e às vezes essa pessoa é você mesma. Depende de se respeitar, de se valorizar, de se amar o suficiente para não aceitar migalhas quando você merece o banquete inteiro. Então, fica aqui meu recado. Se valoriza, se respeita, estabelece seus limites. E se as pessoas não respeitarem esses limites, deixa elas irem embora. Porque você merece pessoas que te celebrem, não que te tolerem. Você merece pessoas que somem na sua vida, não que subtraiam. Você merece ser feliz. E às vezes a felicidade começa quando a gente tem coragem de fechar portas que deveriam ter sido fechadas há muito tempo.